Meus queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Não vai ser propriamente uma pregação, mas eu quero compartilhar com vocês sobre missões. Eu creio que é muito importante nós aprendermos isso. Nós cantamos essa última música dizendo assim: Deus enviou. A palavra missão, ou missões, em latim, missio, significa enviar. Então, de fato, como Samuel falou, antes de Deus dizer, haja luz, ele disse, haja cruz. Difícil a nossa mente entender isso, mas a Bíblia fala que o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Vai entender um trem desse, né? Mas dentro do plano de Deus, a morte do Senhor Jesus era necessária para salvar aqueles que Ele ama. Nós temos aprendido isso. Nós temos aprendido que Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele se comprometeu a atrair aqueles que Ele ama para o Senhor Jesus Cristo. Ele é um Deus paciente, Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus sábio, e Ele sabe como faz para atrair cada um de nós ao Senhor Jesus. Nós vimos na semana passada o que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama e para aqueles que o amam. Nós sabemos de onde viemos, onde estamos e para onde iremos. A Bíblia diz que haverá um novo céu, uma nova terra onde nós habitaremos, onde não vai haver injustiça, não vai haver mais lágrimas, não vai haver corrupção, mas o próprio Deus estará conosco. Nós poderemos ver a face do Cordeiro, daquele que morreu por nós. Você tem o costume de cuidar dos seus pés? Tem duas fotos ali. Ninguém está vendo, né, Samuel? É difícil, né? Então vamos lá. Tem duas fotos. Uma foto de pés femininos e um pé masculino. Não é só mulheres que cuidam dos pés. De fato, homens também, eu dei uma olhada que isso não é novo não. Já na história os homens tinham esse cuidado com os seus próprios pés. Algum de vocês tem esse costume? Semanalmente, mensalmente? Mulheres mais, não é? Gostam de fazer as unhas, tirar as suas cutículas e por aí vai. O tema da minha mensagem hoje é: quão belos são os pés dos que anunciam Jesus. Nós temos proclamado aqui para vocês que uma das maneiras de Deus atrair as pessoas para Cristo, para que elas sejam salvas, é pregar o Evangelho. E Ele fez uma promessa maravilhosa: todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Mas Paulo levantou um problema. Como que eles vão invocar alguém que eles não creram? Mas como que eles vão crer? Em alguém que eles nunca ouviram. E como eles vão ouvir se não há pregadores? E como haverá pregadores se esses pregadores não forem enviados? E aí então ele cita uma passagem de Isaías, falando daquele que traz boas novas, numa época de combate, de batalhas, e o mensageiro então pode vir e dizer: nós somos vitoriosos. Isso era uma notícia tremenda para a população do reino que estava em batalha. Então Isaías usa essa passagem dizendo, Paulo usa essa passagem de Isaías dizendo: como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Qual o propósito da sua vida? Você já parou para pensar nisso? Por que você está aqui? Por que você estudou direito ou está estudando direito, Raquel? Por que você fez medicina ou você fez a licenciatura ou pedagogia? Por que você trabalha como construtor de casa, Eurípides? Qual é o propósito da sua vida? Por que você trabalha representando uma empresa multinacional ou é nacional de gás? Olha, certa vez nós já pregamos esse texto, Paulo, quando ele se converteu, Deus chamou Ananias e disse: olha, vai lá na casa, na rua direita, aperta a campainha, porque tem um camarada lá chamado Paulo. Ele disse: Senhor, de jeito nenhum, esse cara, ele persegue a igreja. Mas Deus o convenceu e disse: não, vai. E disse assim para ele: vá, porque este homem, se referindo a Paulo, é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os seus reis e perante o povo de Israel. E é tão interessante que Deus fala para Ananias acerca daquele que estava perseguindo e causando sofrimento para a igreja. Deus diz assim para Ananias: eu mostrarei a ele o quanto ele vai sofrer
pelo meu nome. E quando nós acompanhamos a trajetória do apóstolo Paulo, naquilo que é revelado nas cartas, nós percebemos o quanto este homem sofreu por amor ao Senhor Jesus Cristo. Qual é o propósito da sua vida? Será que nós viemos aqui apenas para ganhar dinheiro, comprar uma casa, um carro, envelhecer e morrer? Será que este é o propósito de Deus para você? Eu creio que não. Você já deve ter ouvido pessoas citarem um versículo da Bíblia, dizendo que Deus nos deu a capacidade de fazer obras maiores do que Jesus. Já ouviram falar sobre isso? E eles citam esse texto. E eles dizem assim que, então, nós como igreja podemos fazer obras maiores. Jesus curou uns 2 ou 3 ali, aleijadinhos, fez alguns ceguinhos ali enxergarem, mas nós podemos fazer muito mais do que Jesus. Não é isso que a palavra de Deus está ensinando, não. Vou explicar para vocês. Disse o Senhor Jesus: creio em mim, quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade. Aí ele faz uma promessa: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, ou as obras que eu faço, fará coisas ou obras ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. O que Jesus está querendo dizer com isso? Não é que nós iríamos fazer obras maiores, no sentido de fazer maiores curas, ou fazer maiores sinais. Tem grupos que até trazem serpentes para o culto, e o pastor fica brincando com a serpente. Alguns já foram mortos, por isso que eu não trago serpente para cá, não quero ser morto assim. Mas olha aqui, o que Jesus está ensinando é que a igreja, ao receber o Espírito Santo de Deus, iria além mar. Lembra que Jesus não saiu ali daquilo que nós conhecemos como a Palestina? Lembra disso? Ele trabalhou naquela região da Judéia, da Galileia, Samaria. Ele foi um pouquinho para o norte até a Síria, mas ele ficou naquela região. Ele não viajou além da sua terra natal. Então, quando ele diz, olha, vocês farão obras maiores, não é em termos de qualidade, mas em termos de quantidade, é em termos de território. É por isso que nós cantamos, desde os confins da terra. Tem gente louvando e adorando o nome do Senhor Jesus. Ele mesmo falou isso. Eu tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Que aprisco que ele está se referindo? A nação de Israel. Eu tenho ovelhas de outro aprisco. Ele está dizendo que entre os gentios, espalhados por esses 4 cantos da terra, haveriam pessoas que creriam nele. Por isso ele disse: vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. A meta do cristão, preste bem atenção nisso, eu creio que tem que ser a minha, tem que ser a sua meta também. A meta do cristão deve ser perseverar na fé. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Mas a sua meta, a minha meta deve ser perseverar na fé. Muitas coisas irão, nós cantamos isso também, ventos contrários contra nós vão surgir. Mas você precisa aprender a perseverar na fé e cumprir o chamado de Deus para você. Nós não gostamos muito dessas questões, quando as coisas não saem do jeito que a gente quer. O apóstolo Paulo reuniu com a igreja em Éfeso, e ele deu um testemunho. E algumas pessoas talvez puxaram a camisa dele e disseram assim: Paulo, vai para Jerusalém não, cara. Você vai sofrer. Você vai ser perseguido. Então fica conosco, é muito melhor. A gente tem uma sala de aula, você vai dar aula na escola dominical, a gente vai fazer um salário para você, você vai ser nosso pastor especial. Olha o que ele diz, a partir do versículo 22, não precisa abrir lá. Ele diz assim, olha, agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida. Paulo está dizendo, olha, o alvo da minha vida não é me eximir dos problemas, não é fugir das perseguições ou sofrimento. Eu estou vendo lá no final uma linha, e eu quero correr e perseverar nessa corrida,
Por isso eu escolhi essa fotografia para mostrar para vocês. Tem tantas pessoas ali atrás, distraídas, olhando para a vida, mas tem um especial que correu até o final e rompeu a barreira. É isso que nós precisamos, perseverar até o final. E Paulo diz mais, e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Então ele queria perseverar e ele queria cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Eu quero compartilhar hoje à noite um testemunho sobre os irmãos morávios, unitas fratum, a fraternidade unida desses irmãos. Muito bonita essa história. Eu vou falar apenas um pouquinho, porque se eu fosse falar tudo que eu estudei, tudo que eu peguei de informações, nós não sairíamos daqui hoje. Mas eu motivo você a fazer pesquisa sobre os irmãos morávios, e você vai pegar muito mais informações do que simplesmente eu vou compartilhar com você. A história nos mostra que, naquilo que nós conhecemos hoje como a Tchecoslováquia, na Europa Central, a Morávia, Boêmia, eu já falei para vocês de um homem chamado João Hus, que foi queimado na fogueira, porque ele encontrou Cristo Jesus e não renunciou à sua fé. Ele morava na Boêmia, que é a Tchecoslováquia que nós conhecemos. As informações que nós temos da história é que o evangelho chegou naquela região da Europa, mais ou menos por volta do 9º século da era cristã. Essas pessoas conheceram Cristo e romperam com a organização Igreja Católica Romana. Eles entenderam que o Papa não tem essa autoridade sobre toda a irmandade. Eles entenderam que perdão de pecados, você não precisa de um vigário. Então, a partir do 9º, 10º século, começa a surgir na Europa Central um grupo de cristãos que amaram o Senhor Jesus e passaram a viver para a glória dele. Por volta do século 17, mais ou menos, logo depois da Reforma Protestante, aquela região foi governada, a Boêmia e Morávia. Vamos pensar em Uberaba e Uberlândia. Eram duas regiões, duas cidades, no que nós conhecemos hoje na Europa Central como a Tchecoslováquia. E um rei católico, um governante, começou a perseguir esses irmãos que haviam rompido contra a Igreja Católica e expressavam num grupo, numa assembleia cristã, a fé em Jesus Cristo. E a perseguição foi terrível, forçando esses cristãos a renunciarem à sua fé e se tornarem católicos. O que aconteceu foi que 15 líderes dos irmãos foram decapitados, como que dizendo para toda a irmandade, é isso que vai acontecer com todos vocês, se vocês não renunciarem a essa fé que vocês têm. 15 cristãos líderes lá foram decapitados, muitos cristãos foram levados, à semelhança de alguns anos atrás, século XV, século XV, 1415 mais ou menos, como aconteceu com João Hus. Muitos cristãos foram levados para a fogueira e foram queimados. Outros foram presos e morreram nos calabouços. Bíblias, inários foram confiscados, jogados em praça pública e também foram queimados. Por causa dessa perseguição, preste bem atenção, a história diz que mais de 16.000 famílias de irmãos foram espalhados, fugiram para salvar a própria vida. E eles começaram a viver de lugar em lugar como pessoas refugiadas. Lá na Saxônia, onde nós sabemos hoje que é a Alemanha, eles ouviram falar de uma fazenda e de um cristão chamado Zinzendorf, Conde Zinzendorf. Desde pequeno, ele foi criado pela avó dele. E desde pequeno a avó infundiu no coração daquele molequinho o amor por Jesus Cristo. E ele cresceu com o desejo de não só entregar sua vida para Jesus, mas servir a Deus com a sua própria vida e com aquilo que Deus quisesse que ele fosse. Nesta época, ele agora é um funcionário público. E ele tem uma terra, e ele começou a chamar pessoas que estavam refugiadas, que estavam sendo perseguidas, para ir para a fazenda dele e viver lá em paz, e poder expressar a fé sem perseguição. Aqueles irmãos, aquelas famílias ouviram e foram para essa
para esse lugar. E lá, em 1722, eles encontraram o que eles denominaram em alemão, eu não consigo falar essa palavra, mas Herrhut, deve ser em alemão, mais ou menos essa pronúncia. Eu sei que eles foram para esse lugar e o conde Zinzendorf deu para eles a oportunidade de viverem ali e de expressarem a sua fé sem serem perseguidos. Quando essa notícia chegou e foi espalhada por vários lugares, esse conde Zinzendorf, ele era conhecido, muitas pessoas sabiam quem ele era. Então, ele que tinha dedicado a sua vida, deu-se para esses irmãos esse abrigo. A palavra Herrhut, na língua alemã, significa guardado em segurança pelo Senhor. Então, muitos irmãos agora podiam estar guardados pelo Senhor neste abrigo. Eles não precisavam mais temer o rei católico, eles não precisavam mais temer perseguições, porque eles estavam protegidos, eles estavam abrigados. Só que aconteceu um problema. Eu coloquei essa figura para você entender um pouquinho. Quando a notícia bombou na Europa, não vieram somente os morávios, irmãos morávios, mas vieram protestantes de vários lugares, por causa da perseguição, da Inquisição Católica. E eles ouviram falar que ali, no Herrhut, nesse lugar onde havia lugar para expressar a sua fé sem perseguição, muitas pessoas foram para lá. Então, por causa disso, houve conflito. A notícia se espalhou, muitos vieram, e num grupo, nós temos um grupo tão pequeno, e já tem tanto problema, não é? Imagina um grupo grande. Para a gente tentar entender aqui, imagina várias denominações no mesmo lugar. Assembleia de Deus, Igreja dos Irmãos, presbiterianos, batistas, comunidades livres. De repente, alguém começa a falar em língua lá do outro lado. Um que é mais centrado diz, opa, esse trem está errado. E começou a haver conflito entre esses irmãos. E o futuro do abrigo, da proteção, estava em dificuldades por causa disso. Chegou um momento que o conde teve que intervir. E chamou os sectários, sentou-se à mesa com eles e elaborou um pacto, uma aliança, uma concórdia, para que todos ali no abrigo pudessem viver em paz. Eu tentei de todas as maneiras procurar esse pacto, eu não encontrei, queria ter lido e também mostrado para vocês. Mas o importante é que, quando ele fez esse pacto, ele chamou todas as pessoas para se comprometerem. Ele foi muito sábio, ele diz, olha, você veio de um lugar onde você estava sendo perseguido, as pessoas eram intolerantes com você, eu abri espaço para você expressar a sua fé, por que você chega aqui e você é intolerante com ele? E você igualmente, entenderam? Ele reuniu essa galera, esses irmãos, e disseram, olha, nós precisamos aprender a viver como irmãos em Cristo. Aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Então, por livre vontade, esses cristãos assinaram o pacto. Todos eles assinaram um pacto de que eles iriam viver naquela comunidade, amando uns aos outros, respeitando uns aos outros e expressando o verdadeiro cerne do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. No dia 13 de agosto de 1727, os historiadores dizem que durante uma reunião daquela assembleia, daquele grupo, Deus derramou o Espírito Santo de uma maneira tremenda sobre aquele grupo. Não foi um batismo do Espírito Santo, não estou falando nada disso, mas foi um mover do Espírito Santo sobre a vida daquela comunidade, de levá-los ao reconhecimento de pecados, de confissão de pecados. Irmãos foram levados a amar um ao outro, de pedir perdão, de serem perdoados. Houve cura no meio da comunidade. Um historiador diz o seguinte, olha, um inconfundível derramar do Espírito Santo sobre toda a congregação, tão maravilhoso que era absolutamente indescritível. Eles se propuseram a viver sob a orientação e a direção do Espírito Santo de Deus. Olha o que aconteceu. Qual foi o fruto desse pacto? Há uma informação de um historiador, que alguém do grupo testemunhou naquela época, tem registrado isso. Nós aprendemos a amar.
Esse púlpito fala muito sobre isso, que a gente precisa amar uns aos outros. Mas olha, meu querido, se nós, individualmente, coletivamente, não buscarmos o Espírito Santo, porque o amor é fruto do Espírito, as palavras vão cair em terreno seco. Vai entrar aqui e vai sair no outro ouvido. Nós precisamos nos humilhar na presença desse Espírito e dizer: Senhor, produz no meu coração a capacidade de amar a minha esposa, amar o meu marido, amar o meu filho, amar o meu vizinho, o meu patrão. Porque de nós mesmos, nós não temos essa capacidade. A gente ama aparentemente. Quando qualquer coisinha acontece, parece que aquele amor que tinha se transforma num ódio terrível. Porque não é um amor produzido pelo Espírito. É muitas vezes um amor produzido pela nossa própria força. Então, alguém disse: nós aprendemos a amar. Outra pessoa disse o seguinte: desse momento em diante, em que o Espírito foi derramado sobre aquela comunidade, Herrut passou a ser uma igreja viva de Jesus Cristo. E a partir desse momento, aquela comunidade, quando começou a desenvolver unidade e amor fraternal, os olhos foram abertos para missões. Eles entenderam que eles não estavam ali só para serem felizes, para curtir um culto gostoso. Eles começaram a entender e a conversar entre eles que havia, espalhados por esse mundo, muitas pessoas que não tinham o Senhor Jesus como Salvador e que precisava de alguém ir para falar com eles. Por isso, então, eu quero mostrar para vocês algo muito legal que aconteceu. Quem sabe pode acontecer entre nós também. Tudo começou com oração. E eu quero confessar para vocês que a gente tem dificuldade de crer na oração. Eu quero confessar a minha própria dificuldade de crer em oração. A gente ora, a gente pede, mas será que lá no fundo nós cremos de fato no poder da oração? Então, baseado nisso, tudo quanto vocês pedirem em oração, crendo, vocês receberão. No dia 27 de agosto de 1727, preste bem atenção, 24 homens, irmãos, 24 mulheres, irmãs, se propuseram a orar 24 horas por dia. Não que o Ademar iria orar 24 horas por dia, ele tinha trabalho, ele tinha que fazer as coisas dele. Não que a irmã Fátima iria orar 24 horas por dia, não é isso. Mas esses 24 irmãos e 24 irmãs fizeram uma tabela, e possivelmente alguém orou 1 hora, 30 minutos, 40 minutos, 2 horas, não sei, eu procurei isso também, não achei essa agenda deles. Mas eles se prontificaram a orar por missões. Eles se prontificaram a orar para que o Espírito Santo continuasse agindo na vida deles, para que eles pudessem amar uns aos outros, para que eles pudessem viver em comunidade. Sabe quanto tempo durou isso? Sabe quanto tempo durou esse desejo de orar por missões? Alguém chuta? Durante 100 anos. Durante 100 anos. Eu fiquei boquiaberto com isso. Durante 100 anos, ininterruptamente, a igreja se revezou. Com certeza morreram pessoas, outras foram alocadas. Mas durante 100 anos, os irmãos morávios intercederam por missões. Intercederam por aqueles cegos sem conhecer Jesus Cristo. Em 1792, 65 anos após o início dessa vigília de oração, informa-nos a história que 300 missionários haviam sido enviados por aquela pequena igreja. Já pensou nisso? O que Deus pode fazer em resposta à oração do seu povo, quando as orações do seu povo visam glorificar o nome de Deus? Entenderam isso? Oração não é para o meu bem-estar. Oração é para que eu me junte a Deus, para que os planos de Deus sejam cumpridos, sejam realizados. Se orarmos segundo a sua vontade, diz a palavra, Ele nos ouve. E se Ele nos ouve, temos certeza que Ele vai responder. Eu quero compartilhar 2 momentos dos irmãos moráveis, muito legal.
Eu vou procurar ser bem rápido aqui com vocês. Primeiro eu quero lembrar você de uma passagem do apóstolo Paulo. Ele queria ir para um lugar na Ásia, o Espírito fechou as portas. Ele queria ir para um outro lugar, o Espírito fechou as portas. Ele foi dormir e à noite ele teve um sonho, uma visão, em que um homem lá da Europa, na Macedônia, apareceu para ele e disse: passa aqui, Paulo, e nos ajude. Lembra dessa passagem? Então ele diz: olha, passe a Macedônia e ajude-nos. Esse é o primeiro momento muito marcante entre os irmãos morávios. Eu estou comparando lá com Atos 16, 9. O Zinzendorf, como um conde, como um homem público, ele foi em Copenhague, na Dinamarca, participar da coroação de um rei, Cristiano VI. E quando ele estava lá nas festividades, ele conheceu um homem, um escravo, chamado Antoni Uric. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. E esse Antoni Uric, conversando com o conde, sabendo que ele era um cristão, disse o seguinte para ele: se apenas alguns missionários viessem para a nossa terra, certamente seriam calorosamente recebidos. Ele estava ali como um escravo. Muitas e muitas vezes ele fala para o conde: à noite eu ficava sentado à beira-mar, suspirando no fundo da minha alma, em direção à Europa cristã. Também tenho um irmão e uma irmã em cativeiro, que anseiam conhecer o Deus vivo. Aquele testemunho impactou o coração do Zinzendorf. Quando ele terminou as festividades, ele foi para Herrhut, ele reuniu a igreja dos morávios, e ele compartilhou o pedido de ajuda desse africano, desse homem escravo. E a igreja então continuou a orar, a interceder especificamente por isso. Pouco tempo, 2 jovens, estima-se que eles tinham mais ou menos 25 anos, Leonardo Dober e Davi Nitman, eles se prontificaram diante da congregação a serem missionários, a irem nas Ilhas Virgens, onde os irmãos do Antoni viviam como escravos, para testemunhar da fé para eles. Só que naquela época, para você ser enviado para algum lugar, você precisava fazer parte de uma agência missionária. E eles não estavam sendo enviados por uma agência. É a própria igreja que estava enviando eles. Depois de muita água que passou debaixo da ponte, eles conseguiram o apoio da rainha, conseguiram um navio, e os 2 se colocaram à mercê do comandante, para trabalhar no navio, para lavar, para fazer o que fosse preciso, para pagar a passagem deles, para eles chegarem até aquele lugar. E assim o fizeram. Depois de 10 semanas de viagem, sendo criticados, zombados, eles permaneceram fiéis. Eles perseveraram e cumpriram o propósito deles. Procuraram entre os escravos os irmãos do Antoni. Eles tinham uma carta desse Antoni, que estava lá em Copenhague, e eles puderam então encontrar os irmãos e ler a carta dizendo: olha, esses 2 que estão aí são amigos nossos, eles foram falar para vocês de um outro grande amigo, o nome dele é Jesus. Então, esses 2 jovens, a partir dos 2 irmãos do Antoni, evangelizaram, eles foram batizados, e a partir dali começou um grande movimento missionário, salvando inúmeras vidas para o Senhor Jesus. É marcante esse grande momento. Um segundo momento especial entre os morávios é o desejo de 2 jovens libertar também escravos, para que esses escravos fossem libertos para Jesus. Podiam até continuar como escravos, mas pelo menos com o coração liberto para o Senhor Jesus. Essa história também é marcante. Esses 2 jovens tinham 20 anos de idade. Ruth, quantos anos você tem? 22. Quem tem 20 anos aqui? Ou menos de 20 anos? É 0? Então é 20 anos a Ruth tem. Ela falou 22 e o pai acreditou. Mas olha, lembra da igreja orando ininterruptamente para que Deus levantasse missionários para alcançar pessoas que ainda não tinham ouvido? Esses 2 jovens, não sabemos o nome deles, 20 anos, se propuseram a ser missionários numa ilha que eles ouviram falar
que um britânico escravagista trazia escravos da África, prendiam-nos ali, torturavam-nos, e ele era um agricultor e um ateu. Eles pegaram o telefone e ligaram para esse cara. E o coração deles começou a bater muito forte. E eles compartilharam isso para a igreja, para a comunidade deles. Eles queriam ir lá nessa ilha, falar do amor de Jesus. Havia mais ou menos 3.000 escravos. E aqueles 2 jovens começaram a pensar que aqueles 3.000 escravos não podiam viver ali confinados como escravos e morrer para viver a eternidade confinados no inferno. Eles dedicaram a sua vida, pegaram o telefone e ligaram para o cara. E falaram: olha, nós queremos ir para a sua ilha, porque nós queremos evangelizar, queremos falar de Jesus para esse povo aí, nas horas vagas. Ele diz assim: ó, vocês não aparecem aqui não. Eu não quero nenhum pregador, nenhum padre, clérigo aqui na minha ilha falando dessas coisas sem sentido, não. E fechou a porta para eles. Você acha que eles desanimaram com isso? Eles voltaram para a igreja, compartilharam, e eles disseram o seguinte: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Jesus morreu por mim, e somente por ele vale a pena viver e morrer. Eles pegaram o telefone de volta. E eles ligaram para o cara e disseram o seguinte: então é o seguinte, nós queremos ir para a sua ilha e nós queremos viver aí como escravos. Topa? Ele falou assim: eu topo, pode vir como escravo, eu topo. Mas eu não mando nem o dinheiro para passar de vocês. Eles se venderam para aquele senhor de escravos como escravos, para ir evangelizar os escravos. Com o dinheiro que eles apuraram da venda deles como escravos para esse senhor, eles pagaram a passagem. E eles foram para evangelizar aqueles escravos. A história não tem informação sobre o que aconteceu com eles. De fato, a passagem foi só uma passagem de ida. A gente vai saber do resultado só na eternidade. Mas para mim foi impressionante o desprendimento desses jovens. Eles entenderam que o propósito de Deus para a vida deles não era apenas ficar lá em Herhut, num abrigo, protegidos. Eles entenderam que Deus queria usá-los. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Existem muitas pessoas que fazem direito, que fazem a pedagogia, que fazem muitas outras profissões, odontologia, e vai por aí afora, mas com a visão de ir para algum país, não para ganhar dinheiro, mas como um meio de ir, para trabalhar e ganhar pessoas para Cristo Jesus. Oswald Smith, eu li um livro dele, ele é um pastor que dá muita ênfase em missões na sua igreja, não sei se ele já faleceu, mas tem um relato dele num dos livros que diz assim: nas antigas, vamos mudar a nossa ótica, a nossa maneira de enxergar a vida. Tem uma música que diz assim, segunda estrofe: aqui vivi por ti, com muito de sabor, sim, por tudo fiz por... Desculpa. Aqui vivi por ti, com muito de sabor, sim, tudo fiz aqui, para ser teu salvador. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Eu quero terminar hoje à noite, esse compartilhar com a igreja, perguntando isso para nós. O que temos feito para a glória do Senhor Jesus? Talvez Deus não chamou você para ir, mas nós como igreja podemos nos reunir. Quem sabe fazer um calendário de oração. Não 24 horas, eu não estou querendo orar 24 horas por dia, porque eu sei que isso é uma realidade que a gente não vai atingir. Mas nós podemos começar com 4 horas por dia. Quem sabe prolongar para 6. Daqui a alguns anos a gente vai falar: estamos orando 8 horas, 10 horas por dia. Isso não significa que eu vou orar 10 horas por dia, mas eu posso orar 15 minutos por dia. Eu posso me comprometer das 13 às 13h15, parar onde eu estiver, é o meu horário de almoço, e eu vou dedicar 15 minutos dizendo: Deus, abençoa a igreja dos irmãos para que ela seja uma igreja missionária, abençoa povos que ainda não têm ouvido falar do Senhor, para que o nosso povo possa de alguma maneira ou enviar ou ajudar pessoas que querem ir e pregar o Evangelho. Quando nós trazemos nossas ofertas aqui à frente, é o reconhecimento de que Deus já fez tanto por nós.
e que de alguma maneira tão pequena, nós retribuímos isso e podemos fazer alguma coisa para a glória de Deus. O que você está fazendo? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Pensa nisso. Seja usado por Deus, para que a nossa igreja seja uma igreja missionária, para que a nossa igreja possa talvez enviar pessoas, abençoar pessoas, para que quando nós estivermos lá no céu, quando você bater as botas e chegar lá, alguém vai vir correndo te abraçar e dizer: "Ah, você é da igreja dos irmãos, e eu fui abençoado por vocês, porque alguém foi lá no meu lugar onde eu morava e falou de Jesus. Eu era lá do Quibrobó do Juda, mas alguém foi lá e falou de Jesus para mim. E eu criei em Jesus e eu estou aqui hoje à noite." Vamos ficar de pé para a gente cantar uma última música.